Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Biovital. Eu sou o Vitor e hoje nós vamos falar não especificamente de um lançamento, mas de um ativo, que na verdade são dois ativos que são reincidentes, eles são reemergentes e estão cada vez mais mostrando sua importância, ainda mais nesses tempos de pandemia. E vocês já vão entender o porquê. O conceito que eu quero passar para vocês é esse: Beat the Blue, vença o azul, né? Derrote o azul. E quando eu digo azul, não é porque eu tenho algo contra o azul não, tá? Eu estou me referindo à luz azul. A luz azul, ela está em quase todos os lugares e ela é praticamente inevitável. E, portanto, também é inevitável nos protegermos dela. Então, esse é o apelo que trazemos hoje. Proteja-se da luz azul. Eu espero que ao longo dessa apresentação eu consiga transmitir a vocês essa compreensão do porquê a luz azul pode ser prejudicial para a nossa saúde. Tanto para os nossos olhos quanto para a nossa pele, e também mostrar maneiras de como a gente pode prevenir isso, né? Soluções que a Biovital tem para te oferecer. Nós estamos cada vez mais expostos a essa luz azul e cada vez mais suscetíveis aos danos causados por ela. Mas o que de fato é essa luz azul? Falar apenas luz azul fica um pouco abstrato, né? A gente acaba imaginando um simples feixe de cor azul ou uma luz de coloração azulada. Mas realmente é isso? A luz azul, pessoal, ela é um componente da luz visível. Mas o que é a luz visível? Para eu explicar melhor, eu trouxe aqui o espectro eletromagnético da luz. A luz ela é uma onda eletromagnética, também chamada de radiação eletromagnética. E ela pode adotar diferentes comprimentos de onda e, consequentemente, diferentes energias. E cada faixa de comprimento de onda aqui no espectro eletromagnético, ele é caracterizado como uma onda diferente. Tá? Então, aqui para a esquerda do espectro, temos as ondas mais energéticas, como os raios gama, os raios X. E para o lado direito, temos as ondas menos energéticas, que são aquelas que têm maior comprimento de onda, como as ondas de rádio, de micro-ondas. E o olho humano ele não consegue enxergar todo esse espectro. Nós conseguimos enxergar apenas um pedaço, que é chamado de luz visível. E a luz visível ela se estende desde os 300 nanômetros até 800, 750 nanômetros. E a luz azul ela é a porção mais energética e mais perigosa desse espectro visível, que vai de 380 a 500 nanômetros mais ou menos. E estamos acostumados a ouvir os danos causados pela radiação ultravioleta, né, UVA, UVB, mas a gente não para pensar nas possíveis consequências dessa luz azul. Por ela possuir um comprimento de onda um pouco maior que a radiação ultravioleta, a luz azul ela consegue penetrar mais profundamente nas camadas internas da pele e do olho, né, causando danos então em regiões que nem a radiação ultravioleta alcança. E ainda, né, os olhos e a pele eles não são capazes de filtrar essa luz azul sozinhos. Então, a luz azul talvez seja uma luz que a gente não nos preocupa muito, né, que não nos preocupamos muito, e que ainda não seja totalmente conscientizado todos os seus danos. Mas ela é uma luz que ela nos rodeia o tempo todo, mesmo sem nós percebermos. Tá? Só nessa imagem, nós observamos várias fontes de luz azul. A luz azul, então, como eu disse, ela está em todo lugar e é inevitável. E quase toda fonte de luz, né, seja natural ou artificial, ela emite luz azul. A principal fonte de luz azul que nós temos é o Sol, né? Mas a luz azul também é emitida por lâmpadas, aparelhos de iluminação, né? Dispositivos eletrônicos como celular, computador. Ou seja, nossos olhos e nossa pele estão expostos à luz azul o dia inteiro, até mesmo de noite, né? Dentro de casa. Ainda mais agora que estamos ficando praticamente o dia inteiro em casa, né? No computador, está sendo tudo online. Então, cada vez mais devemos nos preocupar em como nos proteger dessa luz azul danosa, tá? Então, vamos ver melhor quais são as principais fontes de luz azul, para a gente saber por onde começar. Como eu disse, o Sol é a principal fonte de luz azul que nós temos. É a nossa fonte de luz natural. O Sol ele emite todos os comprimentos de onda do espectro eletromagnético, aquele que eu mostrei para vocês. Mas o que importa para a gente, que nos afeta mais, é a radiação ultravioleta e a luz visível. A radiação ultravioleta ela é dividida em 3 categorias, né? A UVA, UVB e UVC. A UVC ela é a porção mais energética dessa radiação ultravioleta, mas ela é filtrada pela camada de ozônio, então ela nem chega para a gente. O que nos atinge é a UVA e a UVB.
E para vocês terem uma noção, a porção de luz azul que é emitida pelo Sol, ela representa cerca de 25 a 30% da emissão solar total. Ou seja, uma grande quantidade de luz azul. E nós somos expostos a ela não somente quando estamos diretamente no Sol, debaixo do Sol. Cerca de metade da exposição acontece quando estamos fora da luz do Sol, né? Então, não tem como fugir. Outra fonte de luz azul, então, é a luz artificial, né? As lâmpadas. Aquela mais antiga, amarelada, que é chamada de lâmpada incandescente, ela emite cerca de 3% de luz azul. Essa outra, que já é bem mais comum, que é a lâmpada fluorescente, já emite 25% de luz azul. Veja como aumentou com o decorrer da tecnologia, né? E agora, né, hoje em dia, está ficando cada vez mais frequente, por causa da economia e da eficiência dessa lâmpada, o uso de lâmpadas LED, aquelas bem branquinhas, né? O problema é que ela emite cerca de 35% de luz azul. E há uma tendência de aumento do uso desse tipo de lâmpada de 45% ao ano. Ou seja, a tendência é que cada vez mais e mais nós sejamos expostos à luz azul. Tá, mas se eu estiver fora do sol à noite, com a luz apagada, no escuro, daí eu vou estar protegido da luz azul, certo? Não se você estiver ali, né, mandando uma mensagem, vendo um vídeo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês olha o celular antes de dormir, não é mesmo? Ou ainda, assiste um filme, vê televisão, não importa. Desde que haja um dispositivo eletrônico com tela, você está exposto à luz azul. Eu estou exposto à luz azul nesse exato momento. Então, os dispositivos eletrônicos, eles são outra fonte importante de luz azul. Aqui a gente tem o espectro de emissão da maioria desses dispositivos. Dá para perceber que o pico máximo de emissão deles é justamente na faixa de comprimento de onda da luz azul. Ou seja, esses dispositivos emitem majoritariamente luz azul, principalmente luz azul. E a preocupação é que temos cada vez mais dispositivos assim em nossas vidas. E nosso tempo de uso, né, nosso consumo desses dispositivos tem aumentado disparadamente. Só de curiosidade, depois vai no seu smartphone e vê quanto tempo você gasta diariamente nele. A maioria dos aparelhos hoje em dia dá essa estatística. Vê se não é surpreendente. Depois você me conta. Tem algumas estatísticas chocantes aqui também. 60% dos americanos usam dispositivos eletrônicos mais de 5 horas por dia. Essa pesquisa ela foi feita nos Estados Unidos, mas acredito que aqui no Brasil a gente tenha um comportamento parecido também. 76% dos americanos usam dispositivos antes de dormir. Aquilo lá, né, que a gente estava falando. E 70% dos americanos usam 2 ou mais dispositivos ao mesmo tempo. E 75% dessas pessoas já apresentaram algum sintoma de fadiga ocular, né, ou cansaço ocular. Então essas pessoas já começaram a sentir os impactos negativos da luz azul. E veja essa imagem. O que você sente ao ver essa foto? Cenas como essa aí estão ficando cada vez mais comuns nos dias de hoje. Cada vez mais cedo as crianças estão tendo contato com a tecnologia. Hoje em dia as crianças já nascem com tablet, né? Isso por um lado é ótimo, né? Estimula o aprendizado e tal. Mas será que isso não pode ser prejudicial de alguma forma? Será que o olho da criança está totalmente formado? É estimado que 33% das crianças usam dispositivos eletrônicos mais de 3 horas por dia. 87% da geração Y usam 2 ou mais dispositivos ao mesmo tempo. Geração Y, para quem não sabe, são aquelas pessoas nascidas entre 1981 e 1996. Elas também são chamadas de millennials, né? E 37% da geração Y usam dispositivos mais de 9 horas por dia. Bastante coisa, né? Mas isso, pessoal, pode ser por vários motivos, tá? A pessoa trabalha no computador, com o celular, não necessariamente ela fica em rede social o dia inteiro, tá? Não estou julgando ninguém, são dados isso aqui. Mas isso, o importante é que isso nos gera uma preocupação que essas gerações mais jovens estão ficando cada vez mais expostas à luz azul. E como eu disse, né, as crianças já nascem com tablet hoje em dia. E aqui a gente tem um dado muito interessante da idade em que as crianças recebem seu primeiro celular ou tablet. 29% das crianças recebem com mais de 12 anos. 26% recebem entre 9 e 11 anos. 24% recebem entre 6 e 8 anos. 16% recebem entre 3 e 5 anos. E 5% recebem entre 0 e 2 anos. Bem cedo, né?
Tem criança que já nasce com rede social também, não é mesmo? Hoje em dia é comum ver isso. Então as crianças já estão nascendo olhando para uma tela que emite luz azul, né? E quais são os efeitos disso? Nós vamos ver quais são os principais danos causados pela luz azul. Nós já sabemos o que é luz azul, sabemos de onde vem, vimos alguns dados. Agora vamos ver o impacto no nosso organismo. Os principais afetados pela exposição à luz azul são a pele e os olhos, tá? Vamos ver brevemente quais são os efeitos da luz azul na nossa pele. Como eu mostrei anteriormente, o Sol é nossa única fonte, mas nossa principal fonte de radiação eletromagnética. E dentre elas, ela é a nossa fonte primária de luz azul. E para a nossa pele, as radiações mais importantes são a ultravioleta e a azul, né, a visível. A gente consegue ver que a radiação UVB ela atinge a epiderme. E ela é a radiação responsável por deixar nossa pele vermelha quando tomamos sol. A UVA ela consegue adentrar um pouco mais, atingindo a derme. E ela é a radiação que nos bronzeia, né? Ela estimula a produção de melanina. E olha só, a luz azul ela consegue penetrar toda a extensão da pele, atingindo até a hipoderme. Então a luz azul ela é capaz de provocar danos em todas as camadas da pele. Eu tentei dividir aqui mais ou menos os danos da radiação de acordo com o comprimento de onda. É uma divisão meio grosseira, mas dá para a gente ter uma noção de quais são essas categorias de danos, tá? Os raios UVB eles são mais relacionados a queimaduras solares e ao espessamento da pele. Os raios UVA, as linhas finas e as rugas. E a luz azul, por sua vez, ela é relacionada aos danos causados por radicais livres de uma maneira geral. E por atingir as camadas mais profundas da pele, ela pode danificar irreversivelmente essas estruturas, né, estruturas essenciais da pele. Mas esse conhecimento de que a luz visível, a luz azul, é capaz de gerar radicais livres e espécies reativas de oxigênio, ele é relativamente recente, né? Antes, essa produção de radicais livres era atribuída somente à exposição aos raios UV. Mas hoje sabe-se que, inclusive, a luz azul pode causar danos aos DNA da célula também. Aqui temos um gráfico demonstrando a geração de radicais livres pela luz visível. Inclusive, ainda, uma potencialização dessa formação quando é combinado UV e visível. Então pensa, o Sol, por exemplo, que emite essas duas radiações, possui uma alta capacidade de geração de radicais livres e espécies reativas de oxigênio. Mas o que esses radicais livres fazem, né? Como eu disse, a luz azul ela atinge as camadas mais profundas da derme, então ela gera radicais livres em todas as porções da pele, contribuindo então para o fotoenvelhecimento, para a diminuição da hidratação, para a diminuição da elasticidade. Ela causa alterações pigmentares, rugas e processos inflamatórios cutâneos. E quanto aos nossos olhos? Vamos ver como a luz azul nos afeta. Para a saúde dos olhos, a luz azul é particularmente prejudicial porque os olhos não possuem uma estrutura física capaz de filtrá-la, né? Porque no caso da radiação UV, o olho possui estruturas que é capaz de filtrar essa radiação, né? Por exemplo, a córnea e a lente, eles filtram a radiação UV. Mas a luz azul não. A luz azul ela passa diretamente pela córnea e pela lente e atinge diretamente a retina. E o problema é que os danos na retina eles são irreversíveis, tá? E quanto maior a exposição à luz azul, mais chance de danos aos olhos. E a luz azul afeta o olho tanto a curto prazo quanto a longo prazo. A curto prazo, ele provoca sintomas como dor de cabeça, né, visão embaçada, olhos secos, cansaço visual. A gente até consegue perceber esses sintomas quando passamos várias horas em frente ao computador ou ao celular. E a longo prazo, a luz azul pode causar dano retinal, né, que é irreversível, fraca recuperação de clarão, que é a capacidade de você voltar a enxergar normal quando olha para uma luz muito forte, um flash, causa performance visual reduzida e está relacionada a várias doenças oculares que são relacionadas à idade. E há um grande senso de urgência para isso. A gente percebe uma falta de consciência das pessoas. 73% dos adultos não estão cientes do perigo da luz azul para os olhos. Então, se você que está assistindo esse vídeo era uma dessas pessoas, agora você não é mais. Nosso trabalho como profissionais dessa área, de certa forma, é alertar as pessoas de alguns riscos como esse.
né? E não só alertar, mas também como propor soluções. E até agora eu só falei dos danos causados pela luz azul, né? Mas calma, a luz azul ela também traz alguns benefícios e ainda é necessária em uma certa quantidade para nós. Ela ajuda a regular nosso ritmo circadiano, né, que ajuda a regular nosso sono natural do corpo. Ela ajuda a manter e a regular nossa memória e a função cognitiva. Ela eleva o nosso humor, ela ajuda no balanço hormonal e ainda ela melhora o nosso estado de alerta. Então a luz azul não é só coisa ruim não, tá? O segredo é nós sabermos manter o equilíbrio e evitar a exposição em excesso. E agora que eu já te deixei apavorado, eu vou te mostrar o que você pode fazer para se proteger dessa luz azul. E uma das soluções mais eficientes é incluir a luteína em sua rotina diária, tá? E eu vou te explicar o porquê. Mas primeiro, o que é luteína? A luteína ela é um carotenoide do grupo das xantofilas. Aqui embaixo a gente tem a sua estrutura molecular, tá? Aqui também está representada a estrutura do seu isômero de posição, que é a zeaxantina, que exerce um papel conjunto com a luteína. Então é muito comum ouvir falar dos dois juntos. A luteína ela apresenta uma coloração bem intensa, tá? Sendo considerada um pigmento natural, assim como os outros carotenoides. E devido à sua estrutura química conjugada, a luteína ela possui a capacidade de sequestrar os radicais livres. Então ela é um potente antioxidante. Tá bom, mas por que a luteína, né? O que ela tem a ver com a luz azul? Eu coloquei aqui o espectro de absorção, né, da luz da luteína. E vejam só, qual é a região em que a luteína apresenta máxima absorção? É justamente a região de comprimento de onda da luz azul. A luteína ela possui uma alta taxa de absorção da luz azul. Isso devido à presença dos cromóforos, né, e das duplas ligações conjugadas em sua molécula. Então esse é o primeiro motivo do porquê a luteína. Além disso, a luteína, juntamente com a zeaxantina, são os únicos carotenoides que são depositados no tecido ocular, no tecido do olho. Então, juntas, elas formam o que é chamado de pigmento macular. Esse pigmento macular ele é responsável por filtrar a luz azul, proteger a mácula e as células fotorreceptoras, eliminar os fotossensibilizadores, eles inibem a formação de espécies reativas de oxigênio e ainda inibem a peroxidação de lipídios. Então, dessa forma, ingerindo zeaxantina e luteína, cria-se um mecanismo para filtrar a luz azul nos olhos que é transmitida pela córnea e pela lente, né? E além do olho, a luteína e a zeaxantina também são depositadas na pele e no tecido cerebral. E a luteína na pele? A luteína na pele ela atua como um potente antioxidante, impedindo a formação de radicais livres e também atua como um filtro de luz. E dessa forma, então, é capaz de diminuir os efeitos nocivos causados pelos raios UV e também pelos raios visíveis, né, os raios azuis. Então, ela ajuda a proteger contra o fotoenvelhecimento, protege os queratinócitos e os fibroblastos, ela resulta numa maior viabilidade celular. E ainda, interessante, que há alguns estudos mostrando que a luteína induz a síntese de ácido hialurônico nos queratinócitos. Então, assim, que é o fator essencial quando se trata de hidratação da pele. Eu disse que a luteína também é depositada no tecido cerebral, né? E aparentemente tem uma relação com o desenvolvimento cognitivo de crianças e adultos. Por exemplo, em crianças de 8 a 10 anos, a densidade do pigmento macular, que é aquela estrutura formada por luteína e zeaxantina na mácula, ela está relacionada a uma melhor memória e performance acadêmica dessas crianças. E além disso, a presença de luteína ela ajuda na maturação precoce da retina, então diminuindo o risco de doenças oculares relacionadas à idade, por exemplo. Já em adultos, a densidade desse pigmento macular do olho ele está relacionado a uma melhor velocidade de recepção, melhor memória e melhor processamento visual, então um processamento visual mais rápido. E ainda, maiores quantidades de luteína no tecido cerebral de adultos está relacionado a uma melhor função cognitiva. Então, essa é a importância da luteína, né, na função cognitiva. E ainda, pessoal, a luteína tem uma importância especial quando se fala de gestantes e lactantes. Isso porque ela atua também no desenvolvimento cognitivo dos bebês. Então, para essas mulheres, né, as gestantes e as lactantes, é de grande importância o consumo adequado de luteína, porque a alimentação da mãe é a única fonte de luteína da criança. E quando nasce, né, a única fonte de luteína da criança vai ser o leite materno. Por isso que a mãe tem que se cuidar.
Estudos já mostraram que a presença de luteína no tecido cerebral de recém-nascidos é 2 vezes maior do que no de adultos. Então isso indica uma necessidade de luteína para o desenvolvimento neural desses bebês. Tá, mas onde encontrar a luteína? Falei tanto de luteína, mas onde você pode encontrar ela? Porque o nosso corpo não produz luteína nem zeaxantina. Portanto, nós temos que adquiri-las exclusivamente por meio da alimentação. E quais alimentos que contêm luteína? Aqui temos alguns exemplos: espinafre, couve, brócolis, abacate, ovo. Mas a questão não é nem quais alimentos são fontes de luteína, mas sim a quantidade que temos que ingerir. A recomendação é de 10 mg por dia de luteína. Sabe o que isso representa? Isso representa, em média, 40 ovos, 900 gramas de milho, 3 copos de espinafre cru ou 900 gramas de brócolis. É bastante coisa, né? Mas aí você me fala, eu como todos esses alimentos aí. Será que eu estou ingerindo o suficiente? Provavelmente não. A maioria das pessoas consegue atingir somente de 1 a 2 miligramas por meio da alimentação, o que indica que há uma grande necessidade de suplementação de luteína. E por isso que nós da Biovital trazemos para vocês a melhor luteína do mercado, o FloraGlow Lutem, das indústrias Kemin. O FloraGlow ele já é uma marca bastante conceituada no mercado, então transmite uma segurança e uma eficácia muito grande. É a marca de luteína mais estudada do mundo. Mas por que o FloraGlow Lutem? Tem alguma diferença das outras luteínas do mercado? O FloraGlow Lutem ele é a luteína de referência da farmacopeia americana. Ela é utilizada como padrão de referência para a indústria. Então só aqui já dá para perceber a relevância do produto. A luteína no FloraGlow Lutem ela é livre e cristalizada, ela não é esterificada. Então ela se encontra na melhor forma em relação à biodisponibilidade. É a forma que a gente encontra a luteína nos alimentos. E além disso, o FloraGlow Lutem é natural, vegano e possui mais de 70 estudos publicados que confirmam a eficácia em humanos. É a única marca de luteína que comprovadamente aumenta os níveis de luteína nos olhos. Tá? E além disso, o FloraGlow Lutem possui certificado, possui patente do processo de obtenção, possui certificado ISO 9001 e é aprovado pela FDA, inclusive para o uso em crianças. O FloraGlow Lutem ele é extraído da flor de calêndula. A grande diferença é que após essa extração, o produto ele passa por um processo de saponificação, o qual gera a luteína livre e não esterificada, que é a forma lá com maior biodisponibilidade. Porque somente após essa extração, gera o éster de luteína, e não é essa forma que o nosso corpo absorve. E ainda após esse processo, é realizada a cristalização e purificação da luteína, tornando um produto efetivo e seguro. E a Biovital uniu as atribuições do FloraGlow Lutem e desenvolveu uma solução oral e uma tópica para um tratamento preventivo in-out dos danos causados pela luz azul. O Antiox Plus é nosso ativo oral e o Blue Lutem 5% é nosso ativo para uso tópico. E o que o Antiox Plus faz por você? O Antiox Plus é a combinação do FloraGlow Lutem com o licopeno, o que faz dele um produto altamente antioxidante, além de ser capaz de filtrar a luz azul e aumentar a densidade do pigmento macular pela deposição da luteína nos olhos. É como se fosse um óculos de sol interno dentro dos seus olhos. Ele aumenta a tolerância à intensidade à luz, melhora a velocidade do processamento visual, que também está ligado ao maior desempenho cognitivo, aumenta a sensibilidade ao contraste, melhora o tempo de recuperação pós-fotoestresse, que seria o clarão, quando você olha diretamente para um flash ou diretamente para o sol, e reduz os riscos de degeneração macular em pacientes idosos. E além disso, ele é fonte de luteína, então ele substitui todos aqueles alimentos. E é um produto que pode ser tomado por crianças, gestantes, idosos. E por que colocamos o licopeno com o FloraGlow? O licopeno ele vai ter ação complementar à luteína do FloraGlow no Antiox Plus. O licopeno ele é o principal carotenoide do tomate, o que confere majoritariamente a coloração vermelha do tomate. Mas também é encontrado em nossa pele. Inclusive, ele é um antioxidante mais potente da nossa pele. Ele é cerca de 10 vezes mais antioxidante que a vitamina E. E ele é o primeiro carotenoide a ser esgotado quando estamos expostos ao sol. Ou seja, o licopeno ele tem uma grande importância no quesito proteção contra UVA e UVB. Então,
ingerindo o Antiox Plus, você vai ter uma proteção completa contra o ultravioleta e contra a luz azul. O Blue Lutein, que é a nossa solução tópica, vai trazer todos os benefícios da luteína para a sua pele. Então ele hidrata a pele, melhora a elasticidade, minimiza a peroxidação lipídica, diminui os sinais de envelhecimento precoce, diminui a inflamação da pele e promove a atividade fotoprotetora, além de ser uma camada protetora contra a luz azul. Eu vou mostrar para vocês agora o estudo clínico que foi realizado com o FloraGlow, mostrando quais são os efeitos do tratamento, tanto individualmente quanto combinado, em out, né, oral e tópico. Foi um estudo duplo cego, controlado por placebo, né, conduzido por Palomo e seus colaboradores durante 12 semanas. Participaram 40 mulheres com idade média de 35 anos e que já apresentavam alguns sinais de envelhecimento prematuro. Elas foram divididas em 4 grupos. O grupo A, né, que recebeu placebo tanto via oral quanto via tópica. O grupo B usou placebo oral e usou FloraGlow tópico, que está representado pelo nosso Blue Lutein. Já o grupo C usou FloraGlow oral, representado pelo nosso Antiox Plus, e placebo tópico. E finalmente o grupo D fez o tratamento combinado, usou tanto FloraGlow oral quanto FloraGlow tópico. Para o tratamento oral, foi utilizado 5 mg de FloraGlow Lutein 2 vezes ao dia, então totalizando os 10 mg diários. E para o uso tópico, foi utilizada uma formulação com 0,0005% de FloraGlow, também 2 vezes ao dia. Esse estudo tópico foi feito na pele do rosto, na pele dos braços e do pescoço. E nesse estudo foram avaliados parâmetros fisiológicos da pele, como atividade fotoprotetora, elasticidade, hidratação e peroxidação de lipídios. Aqui temos os resultados do impacto do FloraGlow na atividade fotoprotetora da pele. Para avaliar esse parâmetro, as voluntárias receberam uma exposição controlada de radiação, né? E foi mensurada a resposta eritemal, que é a vermelhidão deixada na pele. Então aqui no grupo A, que é o grupo placebo, a pele sem tratamento, o resultado foi uma atividade fotoprotetora bem baixa, né? Ou seja, com formação de eritema. No grupo B, que foi tratado com FloraGlow tópico, representando o nosso Blue Lutein, a atividade protetora já foi 2 vezes maior do que a do placebo. No grupo C, o que foi tratado com FloraGlow oral, representando o nosso Antiox Plus, a atividade fotoprotetora foi ainda maior, provando que é possível melhorar parâmetros fisiológicos da pele pela suplementação oral de luteína. E veja o grupo D, que foi o grupo submetido ao tratamento oral e tópico, o tratamento combinado. A atividade fotoprotetora foi ainda maior, ou seja, mostrando esse sinergismo que é possível criar, combinando esses 2 modos de uso e beneficiando ainda mais a pele. Aqui nós temos os dados de hidratação da pele. O grupo que realizou o tratamento oral apresentou um aumento de 38% na hidratação. O grupo que fez o tratamento com FloraGlow tópico teve um aumento de 40% na hidratação. Então aqui a gente vê que tanto o grupo oral quanto o uso tópico promoveram uma hidratação na pele na mesma intensidade. A diferença é quando olhamos os resultados do grupo que realizou o tratamento combinado oral e tópico. Esse grupo apresentou um aumento de 60% na hidratação. Então mais um parâmetro que dá para perceber esse efeito sinérgico utilizando esse tratamento combinado. Quanto à elasticidade da pele, o tratamento tópico se mostrou mais eficaz. O grupo que recebeu o tratamento oral teve um aumento de 8% na elasticidade da pele. Mas já o grupo que realizou o tratamento tópico com FloraGlow Lutein teve um aumento de 21% na elasticidade. E nesse caso, o grupo do tratamento combinado teve um aumento praticamente igual, né, ao do grupo tópico. Mas mesmo nesse caso, a gente percebe que a luteína de forma oral é capaz de influenciar os parâmetros da nossa pele. E o último parâmetro avaliado foi a peroxidação de lipídios da pele, que é muito influenciada pela radiação UV, né, pela incidência de radiação UV. E sabe-se que a peroxidação de lipídios aumenta a produção de prostaglandinas, né, que desencadeiam reações inflamatórias. Por isso é interessante mantermos o mais baixo possível essa taxa de peroxidação. O grupo que realizou o tratamento oral com FloraGlow Lutein apresentou uma queda de 50% no nível de peroxidação lipídica da pele. O grupo do FloraGlow tópico apresentou uma queda de 57%. E o tratamento combinado apresentou uma queda de 52%.
Ou seja, basicamente todos os tratamentos tiveram a mesma eficiência. E se vocês se lembram, eu disse que a recomendação diária de luteína é de 10 mg. Então aqui temos 5 formas de obter esses 10 mg. Aquela mesma imagem que eu já mostrei, né? 40 ovos, ou 900 gramas de milho, ou 3 copos de espinafre cru, ou 900 gramas de brócolis, ou ainda uma cápsula de 300 mg de Antiox Plus por dia. Ou seja, com uma só cápsula, você consegue obter a quantidade de luteína contida em todos esses alimentos. Eu trouxe para vocês uma demonstração prática da absorção da luz pela luteína. Isso dá para vocês visualizarem como a luteína vai agir nos olhos e na pele. Nesse experimento temos 3 cubetas. A primeira com uma solução sem nada de luteína, 0% de luteína. Na segunda cubeta temos uma solução com 0,0005 de luteína, 5% de luteína, uma baixa dose de luteína. E na terceira cubeta temos uma solução com 0,0025% de luteína, chamada aqui então de alta dose. Então a gente vem com um laser que emite apenas o comprimento de onda da luz azul e passa esse laser através das soluções. Na primeira, a gente vê que o laser passa completamente através da solução, com sua intensidade total. E é o que acontece então com a nossa pele e com nossos olhos sem a luteína. Quando a gente passa o laser pela segunda solução, que contém 0,0005% de luteína, já percebemos uma certa absorção da luz azul, né? Não é transmitido na mesma intensidade, na intensidade total. Então, em uma baixa dose de luteína, já é possível perceber os efeitos de absorção da luz azul. E olha só o que acontece quando passamos na terceira solução. Não passa nada de luz azul. Então, nessa solução, com 0,0025% de luteína, já é possível se obter a absorção completa da luz azul. Então, fazendo o uso do Antiox Plus e do Blue Lutein, você vai ter essa absorção da luz azul nos seus olhos, protegendo sua mácula e sua retina, e na sua pele, protegendo os danos causados pela radiação. Aqui temos algumas informações técnicas dos produtos, né, quanto à dosagem. Então, para o uso oral, o Antiox Plus, nós recomendamos uma dosagem de 180 a 360 mg, dependendo da sua necessidade. Mas com 300 mg, você consegue obter os 10 mg de luteína, que é o recomendado. Para o uso tópico, com o Blue Lutein 5%, nós recomendamos uma dosagem de 0,2 a 2% na formulação. E ele pode ser incorporado em géis e emulsões. E para finalizar, temos algumas sugestões de fórmulas com os produtos. Para o Antiox Plus, nós sugerimos uma fórmula fortificada com beta-caroteno, para aumentar ainda mais o poder antioxidante. E ainda, sugerimos uma fórmula especial para gestantes e lactantes, combinando o Antiox Plus com ômega 3, que é outro nutriente super importante para o desenvolvimento das crianças. E para a parte cosmética, com o Blue Lutein, sugerimos um filtro solar FPS 50, que é o Face Uniform Color, feito com a nossa base Vital Green FPS 50+, que é uma fórmula que vai te proteger tanto da radiação UV quanto da radiação azul. E outra fórmula mais voltada para o anti-aging e hidratação da pele, o Pro Age Defense, com o LN2, ácido hialurônico e o Prodil 600. Também feito com nossa base própria, né? Nesse caso a base Bruma Vegana. Essa fórmula fica muito bonita, eu tenho uma foto dela aqui no próximo slide. Não sei se dá para ver, mas ela tem os micropontos que ajudam a iluminar a pele também. Deixa eu pegar aqui para ver se vocês conseguem ver na câmera. Ela é bem bonita, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que de alguma forma eu tenha atingido vocês, despertado esse alerta sobre a luz azul e mostrado que os nossos produtos podem te ajudar a ter uma vida melhor e mais saudável. Tá? A Biovital vai estar sempre à disposição, sempre que precisarem de ajuda podem contar com a gente, tá bom? Muito obrigado.